E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a fazer uma saia godê de meio círculo. É isso aí. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu curtir e bora assistir o vídeo. E não esquece de deixar nos comentários dica pra gente de novos vídeos. O que vocês gostariam de aprender com a gente, tá bom? Então estamos aqui com o retângulo que fizemos na última aula, onde nós fizemos a saia godê de 1/4 de círculo, ou godê simples, né? É o mesmo retângulo, que aqui está a medida de cintura e o comprimento da saia. Lembrando que a gente deve deixar sempre um pouquinho mais comprida, já deixando a barra, e também porque a gente vai acertar. E dependendo do tecido, dá um pouco mais de acerto e a saia acaba ficando um pouquinho mais curta. Então, nesse caso aqui, nós colocamos 44 centímetros, que ainda tem cos. É uma saia curtinha, mas você pode colocar o tamanho desejado. Pode ser uma saia longa, qualquer saia que você for fazer, qualquer tamanho, é esse mesmo procedimento. Você vai colocar 1/4 da cintura e o comprimento desejado. Então, é o mesmo que nós já fizemos na outra aula, ela já foi partido, né? Dividido aqui em partes, olha, nós colocamos aqui de 3 centímetros. Mas você pode colocar como você quiser, dependendo da largura da cintura, você pode dividir 2,5, isso aí não vai interferir muito não, certo? Então, já abrimos até quase separar. Quem não viu o jeito de fazer esse retângulo, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem a outra aula, que é a aula de saia godê de 1/4 de círculo ou saia simples, godê simples, tá? E é o mesmo procedimento. Então, agora nós vamos aprender a dobrar o tecido para poder colocar isso daqui. Isso aqui é a maior dúvida de muitas pessoas que nos procuraram. Olha, o tecido, nós estamos aqui com o tecido, certo? Eu já vou cortar as duas partes da saia ao mesmo tempo, olha. Então, aqui tá a auréola do tecido, certo? E aqui tá, esse aqui foi até rasgado, olha, o tecido no sentido que eles cortam pra você na loja, olha, certo? Então, nesse caso aqui, como a minha saia é curta, eu vou cortar ela juntando as duas partes da auréola, olha, juntando as duas partes da auréola. Aqui tá o sentido que foi cortado, né? Então, eu vou juntar as 4 partes da auréola. Então, aqui eu vou explicar para vocês, porque tem 2 jeitos de cortar, dependendo do comprimento da saia que você estiver fazendo, tá? No caso dessa nossa aqui, como ela é curta, eu vou colocar ela aqui. Então, eu vou juntar aqui em cima, olha, tá certinho. Aqui tem que ficar bem certinho, que é onde eu vou colocar o molde. E a gente usa para poder colocar, para firmar o molde, a gente usa pedras. Você pode ir em lugar que tem coisas de granito, e geralmente sobram pequenas pedras. É só lavar bem lavadinho e ela serve muito para costura. Então, o que eu vou fazer? Olha, o meu retângulo, olha, 2 partes, eu já vou estar cortando as 2 partes da saia, certo? Então, eu vou colocar aqui e vou abrir essas partezinhas do molde até chegar aqui, ó. Uma parte do molde vai ficar encostada aqui, lembrando que já tá com costura, né? Por isso que eu encostei ele aqui bem pertinho, olha. Então, eu venho ajeitando para ficar mesmo tamanho. E aqui eu confiro se tá o mesmo tamanho dos 2 lados. Aqui deu 11, aqui deu 12. Então, eu tenho que subir esse aqui um pouquinho e descer esse aqui um pouquinho, até dar certo. Olha, importante essa medida aqui, ó. 11, 11,5. Ainda tá um pouquinho só. Então, eu dou uma ajeitada. Coloco aqui a pedrinha. Confiro. 12. Ó, certinho agora, tá?
12 e 12. Então, eu já venho, coloco as pedrinhas aqui. Olha, não precisa nem de passar para o papel se não quiser. Se for um molde que você vai usar várias vezes, cortar várias roupas, você coloca isso no papel, né? E já faz o molde no papel que você vai utilizar e depois você não tem que fazer todo esse procedimento aqui. Mas se você está indo cortar uma peça só, se é sob medida, você já pode fazer isso aqui no tecido e cortar. Então, você vai cortar aqui e aqui, ok? E tá pronta a sua saia. Então é o seguinte, nesse caso aqui a nossa saia é curta, se ela fosse até esse tamanho aqui, ó, daria para cortar nesse sentido que é o sentido aqui que foi cortado na loja, olha, certo? Aqui tá a auréola. Mas se for uma saia longa, já não dá, tá? O sentido do tecido aqui já não dá mais para poder fazer. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que cortar a saia, cortar a saia nesse sentido aqui, ó. Aí vocês dobram as duas pontas da auréola. Dobra as duas pontas e coloca no meu caso aqui, esse tecido aqui não daria para cortar uma saia longa, mas nesse processo você pode fazer uma saia longa dobrando dessa forma, porque aí você pode ter uma quantidade maior de tecido e você pode colocar aqui, ó. Então você vai colocar a parte da auréola para cima, no caso de saia longa, e você vai fazer o mesmo procedimento. Olha, você vai abrir aqui, certo? Nosso molde soltou um pouquinho, mas não tem problema. Vocês podem colar ele aqui com durex. Isso aqui pode acontecer, tá? É até bom acontecer aqui que vocês veem que a gente pode fazer ele normalmente, tá? Só colar com um pedacinho de durex. Então, vocês podem colocar ele aqui, abrir da mesma forma e no sentido aqui da auréola, você vai colocar o comprimento da saia longa. Então, é você fazer o mesmo processo e cortar ao redor, numa mesa bem grandona, né? Nossa mesa aqui tá pequena, não daria mesmo para cortar aí nem o nosso tecido. Mas estou falando com vocês, o procedimento é o mesmo para a saia longa. É só mudar o jeito, o lado de cortar, ok? Então, daria para cortar uma saia longa aqui. É o mesmo processo. Então, nós vamos cortar essa saia curtinha, montar e vamos ensinar para vocês como que é feito o acerto, tá? Nesse sentido, olha, porque aqui é o sentido da auréola e aqui é o sentido do fio do tecido, né? Então, geralmente nessa parte onde o tecido fica enviesado, como eu expliquei na última aula, na aula de saia godê simples, nesse sentido, como o tecido, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Porque aqui no sentido da auréola, ele não cede nada. E no sentido aqui do corte também, da largura dele, olha, não cede nada. E já nesse sentido aqui, que ele é enviesado, olha a diferença. Ele estica. Isso é por causa da fibra do tecido, né, do fio do tecido, como eu expliquei na última aula. Então, a tendência dele é crescer mais nessa parte. Mas aí nós vamos montar a saia e na próxima aula nós vamos estar ensinando vocês como acertar essa saia de meio círculo e a saia de godê simples, ok?